Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, meus alunos? Tudo tranquilo? Vamos a mais uma aula de neuroanatomia. Hoje a gente vai falar sobre a neuroanatomia do cerebelo e um pouquinho de neuroanatomia funcional do cerebelo. Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Aqui já estamos compartilhando a nossa tela. Vamos ao nosso primeiro slide, não é? Sobre a neuroanatomia funcional do cerebelo, esse órgão que é tão importante para o equilíbrio, não é? E outras funções. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras coisas que o cerebelo também participa, certo? Bom, então contar um pouquinho da história das neurociências do cerebelo, aonde ele participa, não é? Cerebelo quer dizer pequeno cérebro, tá? Isso aqui é um encéfalo de ovelhas, não é? E aqui a gente pode ver aqui o cérebro, e aqui atrás é o cerebelo, tá? O Galeno, não é, o Claudius Galenus, não é, de Pérgamo, ele tinha uma teoria sobre o cerebelo. Ele dizia que o cerebelo ele era responsável, que o cérebro era responsável pelas coisas moles da vida e o cerebelo era responsável pelas coisas duras da vida, pelo controle da musculatura, né? Ou seja, ele dizia que, por exemplo, tu ter memória, tu fazer algum cálculo, tu ter um amor, por exemplo, isso eram coisas moles da vida e isso era coordenada pelo cérebro. E o controle da musculatura era coordenado por essa estrutura aqui, que é o cerebelo, não é? De onde é que ele tirou essa ideia, não é? Ele tirou essa ideia pelo seguinte: quando a gente tira um encéfalo a fresco, assim, não é? Logo que a gente retira esse encéfalo, a gente vai notar o seguinte: a gente vai notar que o cérebro ele é mais molezinho mesmo, ele é bem mole. Então, a expressão miolo mole é uma expressão bem interessante, né? Então, o cérebro é bem mole. E o cerebelo, ele é uma estrutura bem mais dura, não é? Quando comparado ao cérebro. Então, daí o Galeno deduziu o seguinte: daí o Galeno deduziu que essa parte mole controlava coisas moles e essa parte dura controlava a musculatura. Realmente, o cerebelo é fundamental para controle de equilíbrio e postura, para tônus muscular, todas essas coisas, mas, assim, nem de perto é a única estação responsável por isso. Tem várias outras estruturas encefálicas que são responsáveis pelo controle de postura e movimento, tá? O Galeno fez uma observação anatômica e chegou a uma conclusão fisiológica quase certa, não é? Mas por um modo errado, né? O cerebelo foi conhecido por muito tempo como a área silenciosa do encéfalo. Tá? Por que ele era considerado como a área silenciosa do encéfalo? Naquela época dos experimentos do Penfield e do Rasmussen, não é? No qual eles colocavam eletrodos em diferentes regiões do encéfalo e estimulavam, eles faziam o seguinte: por exemplo, quando eles colocavam eletrodos no córtex motor, eles viam o movimento da mão. Isso era realizado em pacientes durante neurocirurgias. Até hoje esse procedimento é feito, tá? Quando estimulava, sei lá, o córtex auditivo lá no lobo temporal, o paciente ouvia algum som, escrevia que estava ouvindo algum som. Isso é feito com o paciente acordado. E quando eles colocavam eletrodos no cerebelo, eles estimulavam e o cerebelo não respondia. Então, por isso o cerebelo era chamado de área silenciosa do encéfalo. Tá? Na realidade, não é que o cerebelo fosse silencioso, é que nós éramos surdos e não conseguíamos ouvir o que o cerebelo queria dizer. Então, o que acontece é que o cerebelo, na realidade, ele é um grande comparador. Ele compara o movimento que nós queremos executar com o movimento que nós estamos realmente executando e ele corrige o movimento que nós estamos executando para que ele fique o mais próximo possível do movimento que nós queremos executar. Tá? Essa seria a grande função do cerebelo em termos de movimento, não é? Depois tem outras coisas que o cerebelo participa, tá bom? Mas a grande função em termos de movimento é essa, não é? Aqui a gente tem mostrando um pouquinho a filogenia do cerebelo, não é? E a gente pode notar que, assim como o cerebelo vai crescendo e vai aumentando a sua complexidade estrutural. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem
um encéfalo de um tubarão. Então, a gente pode ver o quê? Aqui, isso aqui marcado em azul é o cerebelo, aqui nessa cor meio marrom aqui, isso aqui é o cérebro, tá? Notem que é um cérebro pequeno, é um cérebro lisencefálico, não tem dobras, não tem circunvoluções, não é? E o cerebelo também, ele é bastante lisinho, não é? Depois, quando a gente já passa para um crocodilo, né? A gente já tá indo em direção subindo na escala evolutiva, não é? Vai ter um encéfalo um pouquinho maior, a parte olfatória bem significativa aqui, não é? E um cerebelo não muito grande. Quando a gente passa para um porquinho, a gente já vai ter o quê? Olha aqui, ó. O cerebelo já aumenta a sua complexidade, já está nos mamíferos. Ele já tem uma série de dobras, né, que vão aumentar muito a sua área, não é? E o córtex também já vai começar a ter uma série de dobras. Quando a gente chega no indivíduo adulto, não é? A gente vai notar o quê? A gente vai notar os dois com uma grande complexidade, não é? Em termos estruturais. Ou seja, várias dobras para aumentar a área, não é? Então, a gente vai ter uma modificação estrutural muito interessante ao longo do processo evolutivo, não apenas no cérebro, mas também no cerebelo, não é? Bom, embriologicamente, de onde vem o cerebelo, tá? Lembrando que nós temos 3 vesículas primárias, não é? Que é o encéfalo anterior, o encéfalo médio e o encéfalo posterior, tá? O cerebelo vai vir aqui, ó, dessa porção mais caudal aqui desse encéfalo posterior, conhecido como romboencéfalo, tá? Esse romboencéfalo se divide em metaencéfalo e mielencéfalo, tá? O mielencéfalo vai dar origem ao bulbo e à medula espinal, tá? E o metaencéfalo vai dar origem ao quê? Origem à ponte e o cerebelo. Tá? Então, o cerebelo, a origem dele, ele vem daqui, ó. Ele vem do romboencéfalo, depois vai se dividir essa partezinha aqui, metaencéfalo, e aí a gente vai acabar formando o cerebelo, né? Essa é a derivação dele. Ou seja, nós temos 3 vesículas primárias, depois 5 vesículas secundárias, e aí o que vai ser gerado no adulto, não é? Então, essa vai ser a origem do cerebelo, né? A ontogenia do cerebelo. Onde fica o cerebelo na caixa craniana? O cerebelo fica aqui atrás, tá? O cerebelo fica alojado. Lembrando que nós temos... Isso aqui é uma visão da base. Vou tirar aqui meu rosto para ficar um pouquinho melhor. Isso aqui é uma visão da base do crânio. Eu estou olhando de cima, não é? Eu cortei de cima, consigo ver os ossos da base do crânio aqui, não é? Aqui em azul, o frontal, não é? Aqui nessa cor cinza, aqui o etimoide. Aqui nesse formato de borboleta bonito aqui, o esfenoide. Vermelhinho temporal, verde parietal e aqui o occipital, tá? Lembrando que nós temos 3 grandes fossas, não é? Nós temos a anterior, não é? A média e a posterior. Tá? O cerebelo fica aqui, ó, nessa fossa posterior, exatamente nesse buraquinho aqui, ó, que tem dos 2 lados, né? Onde o cerebelo vai se alojar, não é? Nessa base aqui do osso occipital, tá? O cerebelo se aloja aqui. Isso aqui é conhecido como fossa cerebelar. Ali que ele encaixa e fica bem encaixadinho ali, bem protegidinho ali, tá? Então, aqui, obviamente, aqui nós temos o forme magno e está subindo ali, não é o tronco cefálico que dá de frente ali para o cerebelo. Notem que ele vai fazer uma vizinhança aqui também, um pouquinho de vizinhança aqui, que é essa partezinha aqui com o osso temporal, não é? Aqui uma vizinhançazinha também com o parietal, mas a maior parte ele vai estar alojada aqui nesse osso occipital, tá? Essa é a localização do cerebelo dentro da caixa craniana, ali que ele fica alojado, tá? Bom, quais são os limites anatômicos do cerebelo? Tá? Limite anterior, aqui está o cerebelo, né? Nosso querido cerebelo, a árvore da vida, não é? Aqui está o cerebelo. Limite anterior aqui, ó, o quarto ventrículo,
tá? O cerebelo vai ter como esse limite aqui o quarto ventrículo, tá? Logo à frente eu vou ter o quê? Eu vou ter o tronco, olha aqui, ó. Logo à frente eu tenho o quê aqui, ó? Aqui bulbo, aqui ponte e aqui mesencéfalo. A maior parte do cerebelo vai estar praticamente que vai ter a frente dele, vai ser praticamente a maior parte, vai ser a ponte, né? Mas o tronco todo também vai ficar à frente, não é? Então, anteriormente ao cerebelo, nós temos o quarto ventrículo e o tronco encefálico, tá? Posteriormente e superiormente, aqui, ó, nós temos o lobo occipital, tá? Tem um detalhe que é muito importante, que é assim, ó, isso é muito importante anatomicamente, porque o cerebelo, a dura mater, ela faz uma invaginação ali, que ela separa, ela faz uma casinha para o cerebelo, ela faz uma invaginação que separa o cérebro do cerebelo, tá? Então, olha aqui, ó, a dura mater vem aqui, ó, e faz essa invaginação aqui, ó, separando esse cérebro do cerebelo. Isso aqui, ó, tá? É a tenda do cerebelo, também chamado de tentório. Quando a gente olha as meninges, assim, a gente vê muito bem essa tenda do cerebelo e esse tentório, né? Então, é muito importante porque, às vezes, nos exames de imagem, nos laudos dos exames de imagem, aparece escrito, por exemplo, que o paciente tem um tumor ou que o paciente tem uma lesão infra- ou supratentorial, tá? Então, quer dizer o seguinte, se ela for uma lesão infratentorial, ela é o quê? Ela é no cerebelo, porque ela está abaixo do tentório. Se ela for supratentorial, ela pode ser aqui no lobo occipital, tá? Que está acima do tentório. Então, ser supra ou infratentorial é um parâmetro anatômico muito, muito interessante, tá? Na parte aqui na parte posterior inferior, não é? A gente tem o osso occipital e, como eu falei para vocês, dos ladinhos ali, não é? A gente tem os ossos, o temporal e o parietal, não é? Dos dois lados, fazendo essa fronteira com o cerebelo, ali onde ele se aloja, não é? Naquela fossa posterior, dentro da fossa posterior, em uma outra fossinha, não é? Que é a fossa cerebelar. Tá? Aqui uma imagem mostrando essa dura mater, como essa dura mater se organiza. Aqui, ó, aqui a dura mater, aqui a gente tem a foice do cérebro, né? A dobra da dura mater, como se fosse um formato de uma foice, né? E aqui a gente já vai ter uma outra dobrinha, né, que é a foice do cerebelo. E aqui essa estrutura que é a tenda do cerebelo, que é o tentório do cerebelo. Olha aqui, ó. O cerebelo vai ficar aqui, ó, tá? Não precisa nem dizer, né? Isso aqui é a nuca, aqui é o nariz, né? Tá aqui em cima, aqui embaixo, tá? O cerebelo vai ficar aqui com esse tentório isolando ele do, do cérebro, tá? Não quer dizer que ele não vá ter comunicações com o cérebro, tá? Mas ali naquele espacinho ali ele é isolado. Anatomia externa do cerebelo. Vamos dar uma olhada primeiro na anatomia, assim, uma olhada grosseira, assim, não é? Só sentindo o que é o cerebelo, não é? Isso aqui é uma vista dorsal do cerebelo. A primeira coisa que a gente nota é o seguinte: o cerebelo tem dois hemisférios, tá? Então, aqui a gente vai ter dois hemisférios cerebelares, direito e esquerdo. Tá? Notem que a gente está olhando o cerebelo assim, ó, por cima, não é? E o cerebelo tem uma protuberância aqui, ó, medial, não é? Essa protuberância medial aqui, ó, é o vermes cerebelar, ou alguns livros chamam de verme cerebelar. Tá? Depois a gente nota nitidamente que o cerebelo tem o quê? Que o cerebelo tem pequenas divisões aqui, ó, como se fossem folhas, não é? Algumas dessas divisões não são muito profundas. A gente chama elas de folhas do cerebelo. E algumas são mais profundas, elas vão mais profundo e elas formam o que a gente chama de fissura do cerebelo. Tá? Depois a gente vai estudar isso com mais atenção. Né? Então, algumas dessas não são tão profundas e outras são mais profundas. Tá? Aqui para frente, não é? Em vermelho, nós temos
o cerebelo tem 3 lobos, tá? Ele tem o lobo anterior, o lobo posterior, que alguns livros no inglês chamam de lobo médio, tá? Mas no português a gente usa sempre o termo lobo posterior, um anterior, um posterior, e um que não está aparecendo aqui, que é lá ventral, que é o flóculo nodular, tá? Que tem o nódulo e o flóculo, tá bom? Então, assim, a gente já dá um vistaço nesse cerebelo, já consegue ter alguma ideia sobre ele. Uma estrutura bastante preguiada, com 2 hemisférios, uma porção central aqui, não é? A gente já consegue ter uma ideia mais ou menos de como ele é. Vamos conhecer ele um pouquinho melhor, não é? Começar a olhar um pouquinho melhor. Olha aqui, ó. Essa região central aqui, ó, é o verme cerebelar, tá? Paralelo ao verme, isso não é uma divisão anatômica, isso é uma divisão funcional. Você vê que o cerebelo ele tem uma divisão anatômica e uma divisão funcional. E dizer, mas por que o cerebelo tem uma divisão anatômica e funcional? Assim, ó, ele funciona de acordo com a divisão funcional, fisiológica. Tá? Para entender o funcionamento dele, a gente precisa entender a divisão funcional. Mas é muito importante conhecer a divisão anatômica, porque assim, ó, às vezes tu tem um tumor pequeno, alguma coisa, e tu precisa dar uma localização anatômica precisa. Então, a divisão funcional não serve para isso. A divisão anatômica precisa ali em qual fissura está, em qual folha está, em qual posição está, ela é mais adequada. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho o paravermes, não é? Tá? Aqui já é hemisfério cerebelar. Tá? A gente chama isso aqui também de porção medial do hemisfério cerebelar, e para cá a gente chama de porção lateral do hemisfério cerebelar. Tá bom? Aí olha aqui, aquilo que eu falei para vocês. O lobo anterior, tá? O lobo posterior, não é? Ou o lobo médio, aqui como esse livro está colocando, não é? E aí, quando a gente olha ventralmente esse cerebelo, olha a superfície inferior desse cerebelo, a gente pode notar aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó, é o lobo flóculo nodular. Tem esta região aqui, ó, que é o nódulo, tá? E essas protuberâncias aqui que parecem 2 mãozinhas, não é? Isso aqui é o flóculo, tá bom? E aqui, ó, a gente tem os pedúnculos cerebelares que estão chegando ao cerebelo, tá? Então, a gente tem os pedúnculos cerebelares chegando ao cerebelo, pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. Superior, médio, que é o maior, não é? E o inferior. E aí a gente está vendo o seguinte, não é? Aqui a gente tem os lobos, não é? E aqui os lóbulos, não é? E aqui esses lóbulos têm vários nomes. Aqui, ó, central, culmen, declive, fólium. E esses nomes, eles mudam. No vermes tem um nome. E nos hemisférios cerebelares acaba tendo outro nome, outra organização, tá? Vamos dar uma olhada como é que a gente aprende isso daqui, tá? O ideal para aprender isso aqui é um corte sagital bem no meio do vermes, tá? Um cortezinho bem no meio do vermes para que a gente possa entender isso, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem esse corte bem no meio do vermes. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó. Lobo anterior, lobo posterior, tá? E lobo flóculo nodular, tá? Como eu estou bem no meio aqui, né? Estou exatamente no meio, eu estou vendo o nódulo, eu não estou vendo os flóculos, né? Que são as pontinhas que estão para fora, tá bom? Bom, então olha aqui, ó, só para lembrar o que a gente tem. A gente tem os lobos aqui, tá? São as estruturas grandes. A gente tem os lóbulos, que esse aqui é um lóbulo, isso aqui é outro lóbulo, isso aqui é outro lóbulo, isso aqui é outro lóbulo, tá? Nós vamos ter as grandes fissuras aqui, ó, que vão separar os lóbulos, e aqui vão separar o lobo também, né? E nós temos essas folhas aqui, ó, essas fissurinhas pequenas, que não são muito profundas, tá? Que se refletem aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai tudo isso aqui, ó, vai acabar organizando o cerebelo dessa forma, tá?
Bom, tem que saber o nome desses lóbulos, não é? Então, aqui, ó, isso aqui é um corte sagital, não é? Estou exatamente no meio do encéfalo e estou observando o cerebelo. Cada cor aqui, tá? Cada cor aqui representa um lóbulo. E cada lóbulo é separado por uma fissura específica, tá bom? Isso eu estou na região do vermes, tá? Então, vamos lá. Primeiro lóbulo em vermelho aqui, ó, é o lobo da língula. Aqui, ó. Língula é pequena língua, tá? Ele é separado do lóbulo central, que é esse verde aqui, ó, tá? Por uma fissura que é a fissura pré-central, que ela vem antes do lóbulo central, que é esta fissura aqui, tá? Depois, eu tenho outro lóbulo que é o culmen. O culmen porque ele está no cume, ele é o mais alto, tá? dos lóbulos. O que separa o lóbulo central, essa região aqui, ó, do culmen, é esta fissura aqui. O nome da fissura, se ela vem antes do culmen, ela é a fissura pré-culminar, tá? Depois do culmen, tem que descer. Eu tenho um declive. Então, esse lóbulo aqui, ó, tá? Ele é chamado o quê? Ele é chamado de declive, tá? Então, esse lóbulo aqui, ó, que é chamado de declive, tá? Eu tenho o quê? Entre o culmen e o declive, eu tenho essa fissura, que é a fissura prima, que faz o quê? A primária, que faz o quê? Que separa aqui, tá? Eu vou separar aqui, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. A fissura primária aqui, ó. Eu tô vendo que ela faz o quê? Ela faz também a separação do lobo anterior para o lobo posterior da hipófise. Lobo anterior do lobo. Estou pensando em hipófise, tinha lobos, né? Do lobo anterior do lobo posterior do cerebelo. Tá? Bom, aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, é lobo anterior do cerebelo. E aqui, essa fissura primária separando o culmen do declive. Tá? Depois do declive, eu tenho o quê? Eu tenho fólium, tá? Formato de uma folhinha aqui, eu tenho fólium, tá? Esse fólium, tá? O que separa o declive, tá? Esse amarelinho aqui do fólium, esse roxo aqui, é o quê? É a fissura pós-clival, que é essa aqui, ó. Tá? Depois do fólium, eu tenho em verde aqui o tuber, tá? Tem em verde aqui o tuber, aqui o fólium e aqui o tuber, e tem essa fissura aqui, ó, que separa os dois, que é a fissura horizontal. Olha aqui, ó, exatamente, essa fissura, ela tá no horizontal aqui, ó. Essa fissurinha aqui, ó. Tá? Depois do tuber, eu tenho o lóbulo da pirâmide. Esse aqui, ó, como se fosse uma pirâmide aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho o tuber em verde aqui e a pirâmide. E o que separa os dois é a fissura pré-piramidal, tá? Entre a pirâmide, tá? E depois eu tenho essa região aqui, ó, a úvula, tá? A úvula também é aquela protuberância, né, que a gente tem na protuberância mediana que a gente tem na cavidade oral, tá? Essa também tem o nome de úvula, tá? Entre a pirâmide e a úvula, eu tenho a fissura pós-piramidal, tá? E entre a úvula e o nódulo, obviamente, como esse corte é medial, eu só estou vendo o nódulo, eu não estou vendo o flóculo, porque o flóculo é lateral, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho a fissura posterolateral, tá? Então, por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque um tumor tu pode dizer com precisão, por exemplo, que ele se localiza na região, no culmen, tá? Na região do vermes. A localização fica muito precisa, fica muito adequado para que o neurocirurgião possa trabalhar, tá bom? Então, isso é a localização que eu tenho
em relação ao vermes, tá? Agora, olha aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é a mesma. Isso aqui é um cerebelo, como se o cerebelo, um esquema mostrando o cerebelo como se ele tivesse aberto, se ele tivesse divulsionado. Aqui hemisfério direito, hemisfério esquerdo, e aqui o vermes, tá? O lobo anterior vai ter os lóbulos da língula, o central e o cúmen, tá? O lobo posterior, ele vai ter o quê? Ele vai ter o declive, o fólium, o túber, a pirâmide e a úvula, tá? E o lóbulo flóculo nodular vai ter o nódulo e o flóculo, que são as protuberâncias para o lado aqui, tá? Então, o que que acontece? Esse espaço aqui, esse lóbulo central, a gente chama aqui de asa do lóbulo central, quando vai para o hemisfério, tá? Esse espaço aqui do cúmen, a gente chama de lóbulo quadrangular, parte anterior. Aqui da fissura prima até a fissura pós-clival, né, no declive, a gente chama de lóbulo quadrangular, parte posterior. Aqui o fólium é lóbulo semilunar posterior. Da fissura horizontal até a fissura pré-piramidal, deve ter o nome de túber, não consta nenhum nome nos livros de anatomia, tá? Da fissura pré-piramidal até a pós-piramidal, aqui no vermes tem o nome de pirâmide, depois aqui nos hemisférios tem o nome de lóbulo biventre, tá? A úvula, tá? Entre a fissura pós-piramidal e a fissura pós-lateral, vai ter o nome de tonsila, tá? Faz muito sentido, né? A úvula fica no meio e as tonsilas palatinas ficam do lado, né? Tem um sentido anatômico, tá? Tem uma divisão que se usa muito pouco, ela não tem muito sentido funcional, mas se usa, não é? A gente tem isso aqui, ó. Lobo flóculo nodular é chamado de arquicerebelo, tá? Esse conjunto aqui, ó, na parte do vermes, declive, fólium e túber, e as suas extensões hemisféricas aqui, não é? E essas extensões hemisféricas aqui embaixo, não é? No lóbulo biventre e na tonsila são chamadas de neocerebelo. Essa região aqui, ó, no vermes, nos lóbulos da pirâmide da úvula, mais o vermes e os hemisférios centrais na língula, na porção central e no cúmen, são chamados de paliocerebelo. Tá? Então, isso é a divisão anatômica desse cerebelo. Tá? Como é que é a irrigação desse cerebelo? A irrigação a gente vai ter o quê? A gente tem a artéria vertebral e a gente vai ter 3 grandes artérias que vão fazer a irrigação do cerebelo, tá? Nós temos a cerebelar posterior inferior, que é essa aqui, ó, tá? Cerebelar posterior inferior, tá? Outra cerebelar inferior, só que ela é anterior. Artéria cerebelar anterior inferior, aqui, ó. Essa é a anterior e essa é a posterior, tá? E a artéria cerebelar superior, todas elas ramos do quê? Ramos dessa vertebral, tá? Então, aqui a gente tem a área que vai ser irrigada por cada uma, tá? Aqui a artéria cerebelar posterior inferior, tá? Vai irrigar aqui, ó, essa região mais de baixo, essa região mais ventral e posterior aqui do cerebelo, tá? Aqui na vista anterior, a gente pode ver que ela também se encarrega dessa porção mais para baixo, ali mais caudal do cerebelo, tá? Nessa partezinha amarela aqui, ó, aqui a artéria cerebral anterior inferior, tá? Aqui em amarelo, não é? Vai pegar principalmente essa parte ventral ou anterior do cerebelo, não é? Aqui, tá? Pega um pouquinho aqui dessa parte dorsal, tá? E a artéria cerebelar superior, não é? Ela faz o quê? Ela pega essa parte de cima e irriga essa parte de cima aqui do cerebelo. Então, a gente vai ter a vertebral e vai ter 3 grandes artérias que vão acabar irrigando o cerebelo. Então, por exemplo, se o indivíduo tiver um acidente vascular que pegue a cerebelar superior, por exemplo, a tendência é que vá lesar, por exemplo, se pegar a cerebelar superior direita, a tendência é que vá lesar essa região aqui, ó, tá? Se pegar, por exemplo,
a cerebelar posterior inferior esquerda, a tendência é que vai lesar essa outra região aqui, ó, que eu estou apontando no mouse. Tá bom? Então, é interessante conhecer um pouco dessa vascularização. Bom, importante conhecer também a organização histológica desse cerebelo, para que a gente possa entender como o cerebelo funciona. O cerebelo, assim como o cérebro, ele tem um córtex e ele tem núcleo, ele tem um córtex, ele tem uma substância branca e ele tem núcleos profundos, tá? Então, esse córtex, ele tem 3 camadas. Ele tem uma camada molecular, uma camada de células de Purkinje e uma camada granulosa, tá? Exatamente nessa disposição. A molecular é mais externa, depois no meio de Purkinje e depois a granulosa, tá? Tem diferentes tipos celulares, tem diferentes tipos gliais ali, tem glia de Bergman, tem várias coisas ali, tá? Mas as principais células que a gente encontra aqui, ó, na granulosa são as células granulares, que tem, ou granulosa, como alguns chamam, tem fibras paralelas que elas sobem e se ramificam lá na camada molecular, fazem um processo em T, né? Elas vêm e fazem processo em T. Na camada de Purkinje tem as células de Purkinje, as células de Golgi, na camada molecular as basket cells ou células em cesto, tá? Então, basicamente, aqui na granulosa nós temos fibras excitatórias e na maior parte das outras nós temos fibras inibitórias, e neurotransmissores inibitórios, tá? E tem 4 núcleos profundos, tá? O fastigial, que é o núcleo mais medial. Depois, mais lateralmente, nós temos o globoso emboliforme, o conjunto de globoso emboliforme chamado de núcleo interpósito, tá? E o núcleo mais lateral é um núcleo que é o núcleo denteado, tá? O núcleo denteado, quando a gente olha ele é muito parecido com o corte histológico das olivas, tá? Aqui não é denteadado, é denteado, tá? Tem uma coisa que é muito interessante. Se vocês lesarem o córtex cerebelar, a recuperação do paciente geralmente é bem melhor. Se o dano for nuclear, esse déficit tende a ser permanente, tá? Então, lesar o córtex é muito mais vantajoso em termos de prognóstico do paciente do que uma lesão de núcleo profundo. Uma lesão de núcleo profundo, o déficit que o paciente vai ter vai tender a acompanhar ele pro resto da vida, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui o que eu tinha dito para vocês. Isso aqui é um corte do cerebelo, tá? Isso aqui, ó, é o quê? Isso aqui é uma daquelas folhas do cerebelo, tá? Aquela folhazinha que a gente tinha visto aqui, aquela dobrinha tá aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem a camada molecular. Aqui a gente pode ver alguns neurônios, não é? Mas não tem muitos neurônios. Depois, aqui embaixo, a gente tem a camada granulosa, uma quantidade enorme de neurônios. E aqui a camada de células de Purkinje, com esses neurônios enormes, que são as células de Purkinje, tá? O cerebelo, ele é chamado de pequeno cérebro, e ele engloba cerca de 10% do volume do encéfalo, tá? Aproximadamente 80% dos neurônios de todo o encéfalo estão no cerebelo. Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o cerebelo faz muito processamento. Tem muita coisa ali. Alguns livros dizem que o cerebelo tem... Eu já vi livros que falam de 50% a 80%, tá? Mas assim, ó, se tu considerar que ele tem 10% do volume e que ele tem 80% dos neurônios, ele processa muita coisa, ele processa muita informação. E a gente não sabe tudo que o cerebelo faz. A gente não tem ideia de tudo que o cerebelo faz. E outra coisa que é muito interessante é que tudo que o cerebelo faz é inconsciente. Ele faz um cálculo inconsciente, não é? E não nos comunica, não é? A gente faz as coisas, utiliza muito o cerebelo, sem necessariamente ficar ciente do que ele está fazendo, tá bom? Aqui, o que a gente tem? Isso aqui eu estou vendo de cima, aqui está a medula espinal, aqui atrás estaria o tronco, e é como se o cerebelo fosse transparente, para que eu possa ver o quê? Para que eu possa ver os núcleos, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui o vermes, tá? Aqui os hemisférios cerebelares e aqui os núcleos, exatamente na disposição deles. O fastigial,
o globoso emboliforme, o conjunto de globoso emboliforme é chamado de núcleo interpósito, tá? E esse núcleo enorme aqui, que é o núcleo denteado, tá bom? Então, isso aqui é a disposição que a gente tem nos núcleos. Como é que o cerebelo funciona? O cerebelo funciona num sistema que a gente chama de on-off, um sistema de liga-desliga, tá? A informação só sai do cerebelo, ela só vai sair através do quê? Através dessas fibras de Purkinje, tá? Por onde ela entra? Onde é que chega a informação? Chega por dois tipos de fibras, tá? Chega por fibras chamadas de fibras, as climbing fibers, que são as fibras trepadeiras ou fibras trepadoras, tá? Que vêm lá da oliva inferior, tá? E de todos os outros lugares que não sejam oliva inferior, vem através das chamadas fibras musgosas. Então, o que acontece? Vem a informação pelas fibras musgosas e pelas fibras trepadeiras, tá? E fazem uma sinapse com o núcleo profundo. Ativam esse núcleo profundo, tá? Excitam esse núcleo profundo, ligam esse núcleo profundo. Então, vem aqui, ó, e faz uma sinapse excitatória. Então, esse núcleo profundo faz o quê? Ele aumenta o seu número de disparos, certo? Essa fibra musgosa se conecta com as células granulares, as células granulares se projetam para a camada molecular, tá? Aqui eu vou ter toda uma circuitaria de sinapses, e as fibras trepadeiras já sobem e vão direto à ramificação aqui da célula de Purkinje, tá? Essa excitação que eu faço nas células granulares, que acaba chegando aqui, acaba fazendo o quê? Junto com essa excitação que vem pelas climbing fibers aqui, acaba excitando essa célula de Purkinje. Lembrem que eu liguei primeiro. Eu fiz uma sinapse que ligou o núcleo profundo e o núcleo profundo está disparando, certo? Depois eu faço o quê? Depois a informação que vem por essas células granulares e que vem por essas climbing fibers atingindo a ramificação aqui da célula de Purkinje, os dendritos da célula de Purkinje, faz o quê? Ativa essa célula de Purkinje. Quando ativa essa célula de Purkinje tem um neurotransmissor inibitório, que é GABA, que faz o quê? Que inibe o núcleo profundo. Então, a primeira sinapse que acontece aqui, ela faz ela liga o núcleo profundo. Depois, as outras sinapses que vão fazer o quê? Vão ativar a célula de Purkinje, que vai fazer o quê? Que vai mandar uma sinapse inibitória e vai desligar o núcleo profundo. Então, por isso que o cerebelo, o mecanismo que a gente diz de funcionamento dele é liga e desliga. Ou seja, vai uma informação, liga, depois desliga. Liga, desliga, liga, desliga. Tá? Agora, transpor esse mecanismo neurofisiológico para o que o cérebro faz, não tem como, tá? Estou só mostrando como é que é a organização histológica e como é que o cerebelo funciona, tá? Funciona nesse sistema de liga e desliga, tá bom? Aqui a gente tem, basicamente, é a mesma coisa, não é? Olha aqui, ó. Aqui a trepadeira, não é? Olha aqui, ó, ela vem aqui, ó, sinal positivo, ela causa uma excitação nos núcleos cerebelares profundos e ela trepa, não é? Ela sobe, não é? E faz o quê? E vai fazer o seguinte, e se enrola aqui, ó, nos dendritos do quê? Se enrola nos dendritos da célula de Purkinje e excita essa célula de Purkinje. Essa célula de Purkinje, ela é inibitória, ela faz o quê? Ela lança o neurotransmissor inibitório e ela faz o quê? E ela inibe esse núcleo profundo. Aqui a fibra musgosa, também o primeiro raminho dela é excitatório, ativando esse núcleo profundo. Depois ela faz o quê? Depois ela excita essa célula granular, que também excita esse que manda o seu prolongamento e faz a ramificação em T, não é? Que também excita esses dendritos aqui da célula de Purkinje e faz o quê? Ativa a célula de Purkinje inibitória, vai lá e inibe esse núcleo profundo. Tá? Então, isso é a histofisiologia desse cerebelo. Tá? Outra coisa que vocês têm que ter em mente é assim, ó, o cerebelo, ele é um grande pensador, ele ouve muito mais do que ele fala. Tá? Porque o cerebelo ele tem para cada
40 fibras aferentes, cada 40 fibras que chegam ao cerebelo, sai uma eferente. Então, assim, ele processa muita informação e manda uma resposta muito precisa, tá? Que a gente vai focar nesse ponto da aula. Nesse ponto da aula, a gente vai focar nas conexões do cerebelo. Isso é muito importante, tá? O cerebelo tem muitas conexões com muitas coisas, tá bom? Não, assim, não tem nem como eu mostrar todas as conexões cerebelares. É realmente muita coisa, mas assim, ó, as principais dá para mostrar aqui. Já que o cerebelo está isolado pelo tentório, como é que a informação chega nesse cerebelo? Quais são as conexões que esse cerebelo tem? Já que uma boa parte dele é isolado por dura mater, né? Pelos pedúnculos cerebelares. Olha aqui, ó, nós temos o pedúnculo cerebelar superior, que vem lá do mesencéfalo, tá? Nós temos o pedúnculo cerebelar médio, que é o maior dos pedúnculos, tá? Que vem lá da ponte, tá? E temos o pedúnculo cerebelar inferior, que traz informações do bulbo e da medula espinal, que entra aqui, ó, o pedúnculo cerebelar inferior, ele entra aqui, ó, no finalzinho no finalzinho ali do bulbo, ele sobe, não é? E se projeta para cima, tá? Então, a informação chega pelo pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior, tá? Isso aqui é uma vista, para cá é a porção anterior, não é? E para cá é posterior, o cerebelo vai estar por aqui, ó. Esses pedúnculos vão chegar até ele, tá bom? Bom, aqui é uma figura mostrando esses pedúnculos, né? Mostrando essa comunicação. Então, olha aqui, ó. Pedúnculo cerebelar superior, aqui, ó, vindo lá do mesencéfalo, tá? Aqui o pedúnculo cerebelar médio, tá? Olha aqui, ó, essas fibras todas aqui, ó, estão chegando ao cerebelo aqui, ó. Tá? O pedúnculo cerebelar médio, chegando ou saindo, né? Os pedúnculos levam fibras que chegam, que trazem e que levam de volta a informação. Pedúnculo cerebelar médio. E o pedúnculo inferior, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ele faz essa projeção aqui, ó. Ele se projeta por baixo aqui, ó, e sobe. Dá para ver aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Pedúnculo cerebelar inferior, ele acaba tendo uma projeçãozinha para cima ali, tá? Então, pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior, tá? Aqui, ó, nesta figura, essa é uma figura como se a gente tivesse... Isso aqui é uma figura de uma vista dorsal do encéfalo, não é? Onde eu tenho o quê? Aqui eu tenho o tronco cefálico, aqui, como se eu cortasse o cerebelo, não é? Cortei e tirei o cerebelo para poder observar. E aqui, ó, eu tenho os pedúnculos, tá? Pedúnculo cerebelar superior, que é esse conjunto de fibras aqui, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. Notem que, no final das contas, acaba sendo toda uma massa de fibras que acaba chegando meio junto ali, não é? Em direção ao cerebelo. E aqui, ó, olha aqui, ó, um conjunto de fibras aqui, ó, chegando até o cerebelo, até o núcleo denteado, chegando ou saindo, né, desse núcleo denteado, tá? Aqui dá para ver outras coisas, né? Aqui dá para ver a pineal, colículo superior, colículos inferiores, aqui o quarto par craniano, né? O único que sai dorsalmente, né? Uma coisa que vocês já conhecem da neuroanatomia. Vamos dar uma olhada aqui nesses pedúnculos, não é? Onde é que eles começam a aparecer? Onde começam a aparecer essas fibras? Aqui a gente tem um corte, não é? A gente está cortando aqui, ó, o tronco cefálico, tá fazendo esse corte aqui, ó, transversal aqui desse tronco cefálico, tá? Exatamente aqui nesse ponto. A gente está no começo do bulbo, não é? E a gente já pode notar aqui, ó, que aqui, ó, lateralmente aqui, ó, lembrando que em preto são fibras nervosas, né? Lateralmente em preto aqui, ó, eu tenho fibras nervosas que vão formar o que a gente chama de corpo restiforme. O corpo restiforme, basicamente, é o pedúnculo cerebelar inferior. Então, quer dizer, daqui, ó, mais ou menos do meio do bulbo aqui, já estão saindo fibras que vão chegar lá em cima para fazer o pedúnculo cerebelar inferior. Tá? Então, eu já tenho algumas fibras saindo ali para levar essa informação. Agora, quando eu chego aqui, ó, olha aqui, ó,
eu subi, eu estou numa porção, estou mais acima ali naquele bulbo aqui, ó. Tô bem mais acima aqui no bulbo. E olha aqui, ó. Olha esse corpo restiforme aqui, ó. Olha o conjunto de fibras aqui, ó, para formar o pedúnculo cerebelar inferior. Todo esse preto aqui, ó, são fibras que estão indo em direção ou voltando, não é? Sempre a maior parte indo em direção ou voltando, indo em direção a maior parte, não é? Em direção ao cerebelo. Né? Esse aqui já é o corpo restiforme, já é o pedúnculo cerebelar inferior. E aí, se eu subir um pouco mais, olha aqui, ó. Aqui eu já estou na ponte. Olha aqui, ó. Aqui eu consigo ver os três juntos aqui, ó. Aqui pedúnculo cerebelar. Isso aqui é um corte transversal da ponte, não é? Aqui a parte dorsal, aqui a parte ventral. Aqui eu já posso ver o pedúnculo cerebelar superior. Aqui é enorme, não está pegando todo ele, tá? O pedúnculo cerebelar médio e aqui o pedúnculo cerebelar inferior. Tá? Então, a gente já consegue ver todas essas fibras, não é? Indo em direção ao cerebelo, tá? É por ali, essa é a porta de entrada e a porta de saída do cerebelo. Pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior, tá? Vamos ver o que chega até o cerebelo, tá? Olhem aqui, ó, olhem que aqui algumas das coisas que vão chegar até o cerebelo. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem pedúnculo cerebelar, um esquema mostrando pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior, tá? Olhem aqui, ó. Eu tenho feixes que vêm lá da medula espinal, o espinocerebelar ventral e o espinocerebelar dorsal, tá? Para quem não lembra, aqui, ó. O espinocerebelar ventral e o espinocerebelar dorsal, tá? Isso aqui são feixes que vêm da medula espinal e que vão até o cerebelo, tá? Mas que informação esses espinos cerebelares levam? Olhem aqui, ó. Isso aqui é um fuso muscular. Todo o músculo esteatoesquelético ele tem um conjunto de fibras localizadas mais internamente, que tem pouquíssima actinemiosina e que só servem para mostrar, depois quando a gente estuda na fisiologia, a gente vê que serve para mais coisas, tá? Mas servem basicamente para mostrar o grau de estiramento da musculatura, tá? Então, o que acontece? E tem também aqui, ó, um conjunto de fibras nervosas que fica entremeada no tendão, que é o chamado órgão tendinoso de Golgi, que serve para mostrar o grau de contração da musculatura. Então, o que acontece? Essas fibras intrafusais mostram quanto a musculatura está distendida, e essas fibras aqui, do órgão tendinoso de Golgi, mostram quanto a musculatura está contraída. Vocês não acham que é fundamental para controle de postura e movimento, controle de equilíbrio, saber o quanto as fibras musculares estão contraídas e o quanto, pelo órgão tendinoso de Golgi, e o quanto as fibras musculares estão distendidas pelas fibras intrafusais? Então, o que acontece? Da região das pernas e do abdômen, eu vou ter o quê? Quem leva essa informação é o espino cerebelar ventral. E da região do tórax, dos braços, até chegar aqui perto do pescoço, quem leva essa informação é o espino cerebelar dorsal. Tá? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olhem o espino cerebelar dorsal. Vamos ver o primeiro ventral, que está levando a informação das pernas lá, não é? Do grau de contração da musculatura das pernas e estiramento da musculatura das pernas. O espino cerebelar ventral está aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele vem aqui, ó, e ele adentra no cerebelo. Por onde? Ele adentra pelo pedúnculo cerebelar superior. Então, o espino cerebelar ventral adentra pelo pedúnculo cerebelar superior. O espino cerebelar dorsal, que é esse aqui, ó, ele faz o quê? Ele adentra pelo pedúnculo cerebelar inferior. Então, o que nós temos aqui, ó? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês por onde adentra no cerebelo as informações do grau de estiramento da panturrilha, tá?
Adentra por aqui, ó. Vem pelo espinocerebelar ventral e faz o quê? Adentra no pedúnculo cerebelar superior. Se eu perguntasse para vocês por onde adentram as informações do grau de contração do bíceps, vem do quê? Vem pelo espinocerebelar dorsal e adentra no pedúnculo cerebelar inferior. Tá? Então, esse é um tipo de informação que o cerebelo recebe. Olha outras informações que o cerebelo recebe. Eu tenho o quê? Eu tenho um feixe vestíbulo cerebelar que vem dos núcleos vestibulares. Que informação que o núcleo vestibular recebe? O núcleo vestibular não recebe informação do vestíbulo coclear, não recebe informação do nervo vestibular, que faz parte do nervo vestíbulo coclear, oitavo par craniano. Então, o que acontece? Os núcleos vestibulares recebem essa informação e se comunicam com o cerebelo. E o cerebelo faz uma troca de volta ali, ó. Olha aqui, ó. Olhem o vestíbulo cerebelar. Ele faz o quê? Essas fibras que vêm dos núcleos vestibulares e adentram no cerebelo, adentram por aonde? Que levam informações dos núcleos do aparelho vestibular, sáculo, trículo e canais semicirculares, adentram por aonde? Pelo pedúnculo cerebelar inferior. Tá? Olha aqui, ó, informações que vêm do córtex. Tá? Olha aqui, ó. Eu tenho um feixe que vem do cérebro, tá? E vem para a ponte. Olha aqui, ó. Feixe cérebro pontino, chega até a ponte. E depois da ponte, eu tenho núcleos que se projetam para o cerebelo, que é um feixe ponto cerebelar. Qual é o pedúnculo que liga a ponte ao cerebelo? Pedúnculo cerebelar médio. Aqui, ó. Aqui, ó, informações que vem aqui, ó, que vem lá do lobo frontal, elas fazem o quê? Elas se projetam, por exemplo, elas vão se projetar para a formação reticular. Se projetando para a formação reticular faz o quê? Eu tenho uma projeção que vem lá do lobo frontal, vai até a formação reticular, e aí depois faz o quê? E aí depois se projeta para o cerebelo através da via retículo cerebelar. Por exemplo, tá? Se o cerebelo participa da capacidade que vocês têm de fazer cálculos, tá? E isso tem a ver com informações que fazem o quê? Que vem lá do lobo, frontal, que fazem o quê? Que vem até a formação reticular e depois eu tenho a retículo cerebelar fazendo essa via, tá? Então, assim, ó, são muitas referências cerebelares. O cerebelo recebe informação de muito local. E você tem que lembrar que a formação reticular é um emaranhado de fibras que tem informação de várias coisas. Então, ali tem informação auditiva, ali tem informação óptica, ali tem várias coisas, várias fibras que chegam ali. Então, assim, se vocês forem ver tudo que chega até o cerebelo, é realmente muita coisa. Tá? O cerebelo é o grande processador de informação que a gente vai ter no nosso encéfalo, tá? Olha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui, ó, é um cerebelo aberto, um cerebelo divulsionado, tá? Já na organização funcional do cerebelo, tá? O que interessa funcionalmente? O vermes, os hemisférios cerebelares na porção medial e os hemisférios cerebelares na porção lateral. E o lobo frontonodular, tá? Isso aqui é um esquema mostrando um cerebelo aberto, tá? Então, olha aqui, ó, por exemplo, estímulos do trigêmeo e estímulos da medula espinal vão chegar onde? Vão chegar no vermes e na região paralela ao vermes aqui, os hemisférios cerebelares na porção medial. Olha aqui, ó, estímulos visuais e auditivos, tá? Olha aqui, ó, vão chegar no vermes aqui, ó. Tá? Estímulos vestibulares vão chegar onde? Essas bolinhas vão chegar no vermes e vão chegar no lobo flóculo-nodular. Chegar e sair, né? Tá? Então, assim, ó, e aqui, ó, o que vem do córtex e vem córtex, ponte, cerebelo. Aqui, ó, pode chegar aqui, ó, nos hemisférios cerebelares na porção lateral e no lobo flóculo-nodular. Então, é muita informação que chega até o cerebelo, é muita via que vai chegar até o cerebelo, certo? Bom, e a saída, tá? Saída, depois eu vou mostrar um esquema para vocês, mostrando a saída das fibras do cerebelo, tá? Olha aqui, ó, do núcleo denteado, tá? Sempre lembrando, a informação do cerebelo, ela é assim, ó, ela é do córtex para os núcleos profundos, o núcleo denteado é um núcleo profundo,
E aqui, ó, por exemplo, do núcleo denteado, as informações saem para o núcleo rubro, que a gente chama de núcleo vermelho, e depois para o tálamo e depois para o córtex, tá? O núcleo rubro, se vocês lembrarem, e o córtex motor, pré-motor, eles fazem o quê? Eles controlam a córtico espinal lateral, a via que vem do córtex e chega na medula espinal na porção lateral, controla predominante o quê? Musculatura distal, tá? Então, essa informação que sai do núcleo denteado faz o quê? Vai para o tálamo, depois vai para o córtex, e depois do córtex desce, decursa nas pirâmides e vai chegar até a medula espinal e depois vai chegar até o músculo, tá? Agora, olhem aqui, ó. Eu tenho vias que fazem o quê? Eu tenho aqui, ó, a informação que sai do núcleo fastigial, por exemplo, ela faz o quê? Ela ajuda a formar, não é? Ajuda a formar fibras que vão para a formação reticular, não é? E que vão também para os núcleos vestibulares e vai ajudar a formar o quê? Vai ajudar a formar, por exemplo, a vestíbula espinal, que ajuda a controlar a musculatura, o quê? Ajuda a controlar a musculatura axial, musculatura de eixo, tá? Aqui tem um esquema do Ângelo Machado, que é um esquema muito legal, assim, que mostra o seguinte, que mostra a associação entre cerebelo, núcleos vestibulares e também os núcleos de saída para a movimentação dos olhos, né? dos nervos que movimentam os olhos. Olha aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Olha aqui, ó. Aqui é o aparelho vestibular, tá? Aí sai aqui o nervo vestibular e vai chegar nos núcleos vestibulares. Lembrando que nós temos um núcleo vestibular superior, um núcleo vestibular lateral, um núcleo vestibular medial e um núcleo vestibular inferior, tá? Que a gente está no tronco cefálico. Então, olha aqui, ó. Saem as informações do aparelho vestibular, tá? Vão chegar o quê? Vão chegar no núcleo vestibular superior, aqui, vão chegar no núcleo vestibular superior, vão chegar no núcleo vestibular lateral, vão chegar no núcleo vestibular medial, não é? E vão chegar nesse núcleo vestibular inferior, tá? E aí, olhem aqui, ó. Aqui, ó, deste núcleo vestibular aqui, ó, tá? Do núcleo vestibular lateral, tá? Olha aqui, ó, perdão. Desse núcleo vestibular aqui, ó, desse núcleo vestibular medial, olha aqui, ó, vão sair fibras que vão até o cerebelo, tá? Que vão chegar aonde? Que vão chegar no nódulo. Eu tenho fibras também que fazem o quê? Que não passam por núcleos vestibulares, né? Dão uma passadinha pelo tronco ali e fazem o quê? E vão chegar no flóculo, tá? Então eu tenho essas conexões aqui. E eu tenho fibras que saem, por exemplo, desse núcleo fastigial e fazem o quê? E chegam até o tronco aqui, ó, até esse núcleo vestibular lateral aqui. E aí o que acontece? Esses núcleos, tá? Olha aqui, ó. Esses núcleos, eles vão fazer o quê, ó? Por exemplo, eles vão esse núcleo vestibular superior aqui, ó, ele ajuda a controlar o núcleo motor do abducente, tá? Que faz o quê? Que coordena que faz a contração do reto lateral e puxa e abduz o olho, puxa o olho para o lado, tá? Aqui, ó, eu tenho fibras que vão sair aqui, ó, e vão fazer o quê? E vão ajudar a coordenar o troclear, o quarto quarto craniano. Eu tenho fibras que vão sair desses núcleos vestibulares e vão até o núcleo motor do óculo motor, que coordena uma maior parte dos músculos do olho. Então, a coordenação dos músculos do olho está intimamente ligada ao quê? Ao aparelho vestibular, mas tem uma participação cerebelar importante aqui. Tanto que a lesão cerebelar gera problemas de movimentação dos olhos, tá? E aqui, ó, e uma boa parte dessas fibras dos núcleos vestibulares desce para formar o quê? Para formar a vestíbula espinal, que vai ajudar no controle de musculatura axial. Então, assim, ó, isso mostra, essa figura é uma figura muito legal, porque ela mostra a interação entre o aparelho vestibular, que a gente já viu, o cerebelo, que a gente está vendo agora, os núcleos motores dos pares cranianos que inervam a musculatura do olho, e, que a gente também já viu, né? E também
a vestíbula espinal. Mostra todas essas conexões, né? É uma conexão entre aparelho vestibular, medula espinal, cerebelo e pares cranianos que inervam a musculatura do olho, tá? Bom, aqui a gente tem a informação que vai, não é para o córtex. Então, o que a gente tem aqui? Ó, córtex cerebral, tá? Lembra que tem vários córtices no corpo, né? Então, aqui está o córtex cerebelar, sai a fibra, se comunica com o núcleo profundo, que é o núcleo denteado. Isso acende aqui pelo tálamo, não é? Tá? E vai fazer o quê? Acende pelo tálamo, perdão, acende pelo tronco, né? Chega até o tálamo e depois se projeta aqui, por exemplo, o córtex motor. E aí, essa fibra do córtex motor, não é? Vai descer aqui, não é? E vai, chega aqui nas pirâmides bulbares, decursa e vai atingir a inervação do outro lado, tá? Aqui é o mesmo esquema, tá? Então, assim, ó, por que quando a lesão é no córtex, o déficit é de um lado, do lado contrário, é contralateral, no córtex cerebral, e por que quando a lesão é no cerebelo, o déficit é do mesmo lado? Vou explicar para vocês. Olha aqui, ó. Eu estou olhando de frente aqui, tá? Isso aqui é lado direito, tá? Isso aqui é lado direito e esquerdo, tá? Se eu lesar o córtex motor do lado direito, eu leso essas fibras aqui, tá? Não vamos pensar em cerebelo agora. O que vai acontecer? Essa fibra aqui não existe, certo? Então, essa córtico espinal aqui, ó, não chega até a medula espinal do outro lado, do lado esquerdo. E eu não consigo inibir a medula espinal. E a medula espinal, ela faz o quê? Ela, quando não fica inibida, ela aumenta a liberação de neurotransmissores e eu acabo fazendo o quê? Eu acabo fazendo uma paralisia espástica do outro lado. Então, por isso que, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, por isso que o paciente, por exemplo, que lesa o hemisfério direito, ele faz o quê? No córtex cerebral do lado direito, ele faz uma paralisia espástica do lado esquerdo, tá? Então, o déficit, quando se lesa o córtex cerebral, ele é sempre do lado contrário. Quando tem algumas exceções, tá? Mas assim, do pescoço para baixo é assim, tá? Quando eu leso o cerebelo, o que vai acontecer? Quando eu leso o cerebelo, eu faço isso aqui, ó. Eu leso, por exemplo, olhem, olhem, vou até aumentar aqui, tá? Eu leso o cerebelo do lado direito, certo? Quando eu leso o cerebelo do lado direito, o cerebelo do lado direito manda informações para o córtex do lado esquerdo, certo? E o córtex do lado esquerdo manda informações para a medula do lado direito, tá? Olha só. Se eu leso o cerebelo do lado direito, tá? Fiz uma lesão cerebral do lado direito, eu mando informações erradas para o córtex do lado esquerdo. Se eu mando informações erradas para o córtex do lado esquerdo, o córtex do lado esquerdo manda informações erradas para a medula espinal do lado direito, via decussação das pirâmides. Então, por isso que o déficit cerebelar, ele é sempre do mesmo lado, é sempre ipsilateral ou homolateral. Por quê? Porque a via do cerebelo vai para o córtex e decussa, e depois do córtex para a medula decussa de novo. Tá? Então, isso é muito importante. Vou voltar a compartilhar aqui a imagem. Tá? Bom, vamos. Opa. Tá. Agora, vamos ver essa organização funcional aqui do cerebelo. Por que o cerebelo teve que ganhar complexidade, teve que ter uma organização funcional melhor? Porque olhem só, olhem a evolução dos animais. Olha aqui, ó. A gente vem de peixes que não tinham praticamente musculatura appendicular. O peixe não tem braço, né? Então, tinha só a musculatura axial, tá?
Olha aqui, ó, aqui já começa a ter alguma musculaturazinha appendicular. E olha, por exemplo, quando a gente chega nos mamíferos, olha o grau de complexidade da musculatura appendicular. Olha, isso aqui eu acho que é um gambazinho, não é? Ele tá... Não é um gambá, não sei que bichinho é esse, mas ele tá tentando roubar uma comidinha. Olha o grau de complexidade dos dedinhos dele que ele tem que... Olha o grau de complexidade dos nossos dedos que a gente tem que ter. Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem que desenvolver muito essa parte relacionada à musculatura appendicular. Então, na prática, o que a gente tem, em termos fisiológicos, a gente tem o quê? A gente tem o espinocerebelo, o cérebro-cerebelo e o vestíbulo-cerebelo, tá? O que é o espinocerebelo? Ele é o verme cerebelar mais os hemisférios cerebelares na sua porção medial, tá? Na região paravermes. O cérebro-cerebelo, eles são os hemisférios cerebelares na sua porção lateral. E o vestíbulo-cerebelo é o lobo floco-nodular, tá? E cada um com o seu respectivo núcleo, tá? Esse esquema mostra melhor isso, tá? As divisões funcionais do cerebelo e a odologia, ou seja, as vias neurais cerebelares eferentes, o que sai do cerebelo, tá? Então, olha aqui, ó, vestíbulo cerebelo, tá? Qual é o lobo? É o floco nodular, tá? Então, o vestíbulo cerebelo, ele se comunica com os núcleos vestibulares. E por que um I aqui? Porque é ipsilateral, tá? Onde é que está isso nas figuras? Olha aqui, ó. Pode ser que ele não passa por um núcleo profundo. Algumas fibras do vestíbulo cerebelo não passam por um núcleo profundo. Onde é que está isso na figura? Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês olharam a figura do Ângelo Machado? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O flóculo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Passa direto, ó. Sem passar por um núcleo profundo, ó. O nódulo sem passar por um núcleo profundo do cerebelo. Tá? Então, olha aqui, ó. Então, eu tenho o lobo floronodular, que eu faço uma comunicação entre o vestíbulo cerebelo, que é o lóbulo floronodular, e os núcleos vestibulares, de ida e volta, tá? Isso, o I significa que é só ipsilateral. O espinocerebelo, que é o verme cerebelares mais hemisférios cerebelares na sua porção medial. Aqui, a saída já é por um núcleo profundo, tá? Quais são os núcleos profundos? Qual é o núcleo profundo do vermes? É o fastigial. Qual o núcleo profundo dos hemisférios cerebelares nas porções mediais? É o globoso e o emboliforme, que é o interpósito. Ou seja, quando tu olha o vermes, as fibras que saem do córtex do vermes, elas fazem o quê? Elas se projetam para o núcleo fastigial. E aí, do núcleo fastigial, faz o quê? O núcleo fastigial sai do cerebelo. Quando tu pega os hemisférios cerebelares, tá? As fibras do córtex dos hemisférios cerebelares, o núcleo profundo é o globoso emboliforme, e dali se projeta para sair do cerebelo, tá? Então, o vermes se comunica com os núcleos fastigiais e isso vai atingir o quê? Isso vai atingir a formação reticular e os núcleos vestibulares, e vai ajudar a formar a retícula espinal e a vestíbula espinal. Os hemisférios cerebelares na sua porção medial, essa informação sai pelo globoso emboliforme. O globoso emboliforme, o conjunto deles é chamado de núcleo interpósito. Isso vai para o núcleo rubro e o córtex motor. Tá? Então, já tem a ver com o quê? Com o controle de musculatura apendicular. A retícula espinal e a vestíbula espinal são vias de controle de musculatura axial. Tá? E depois, a porção lateral dos hemisférios cerebelares gera o que a gente chama de cérebro-cerebelo. Sai via núcleo denteado, vai para o tálamo, vai para o córtex motor e pré-motor. Tá? Essa via que sai do cérebro-cerebelo aqui, ela é muito responsável por planejar o movimento. Tá? Enquanto que essa outra aqui, ó, que sai do globoso emboliforme, está mais relacionada à execução do movimento. Tá? Bom, e se eu tiver um problema cerebelar, o que vai acontecer? Se esse problema pegar o lobo floco-nodular, uma lesão de cerebelo, pegar o lobo floco-nodular, o vermes ou o núcleo fastigial, que é o núcleo interno do vermes, o paciente vai fazer o quê? Ele vai ter uma ataxia axial, ele vai titubear, ele vai, para caminhar, ele vai ter dificuldade de se equilibrar, tá? Ele vai ter tremor,
tá? E ele vai fazer o quê? E ele vai ter que aumentar a base de sustentação. Ele aumenta a base de sustentação para não cair. Ele tem o que a gente chama de marcha ébria. Ele abre as pernas para não cair, tá? Se a lesão for dos hemisférios cerebelares, tá? Tanto na porção medial quanto lateral, ou do núcleo interpósito, que atende a porção medial dos hemisférios cerebelares, tá? Ou do núcleo denteado, que atende a porção lateral dos hemisférios cerebelares, o paciente vai ter o quê? Ele vai ter dismetria. O que é dismetria? Por exemplo, dismetria é a dificuldade de acertar um alvo. Tu pede para o paciente ficar fazendo isso aqui, ó. Fechar os olhos e ficar fazendo isso aqui, ó. Tá? Ou tu coloca o teu dedo e pede para o paciente ir acertando o teu dedo. Aí com o olho aberto, obviamente, né? Tá? Mas ele não consegue fazer isso. Ele vai fazer isso aqui, ó. Em vez de fazer esse movimento aqui, ó, que é o movimento correto, ele vai fazer isso, começa a fazer isso aqui, ó. Ele não consegue acertar a ponta do nariz. Disdiadococinesia, que é a incapacidade de realizar movimentos rápidos e alternados. Tu pede para o paciente ficar fazendo rapidamente isso aqui, ó. Não tem como eu mostrar aqui, mas tu pede para ficar fazendo isso aqui com a mão em cima da perna, fica fazendo isso aqui, ó. Tá? De um modo coordenado. Ele se descoordena para fazer isso. Tá? Rechaço. Tu pega o braço do paciente e segura o braço dele, não é? E ele fica puxando. Aí tu solta o braço do paciente e ele faz o quê? O paciente normal vai fazer o seguinte: ele consegue rapidamente ativar a musculatura antagonista e parar o movimento. O paciente que não, que tem lesão cerebelar, ele não consegue ativar a musculatura antagonista e ele faz o quê? E ele se bate. Tá? Por isso você tem que colocar o braço quando for fazer essa prova, para ele fazer o quê? Para ele não bater a mão no rosto, não é? Ele vai ter movimentos descoordenados, ele vai ter movimentos desarmônicos, que é uma ataxia, tá? Ele tem tremor de intenção, ele só treme quando vai fazer um movimento. Ao contrário do paciente com parkinsoniano, né, que tem lesão da substância níquea, o paciente parkinsoniano tem treme a todo instante, não é? E o paciente com lesão cerebelar, se você deixar ele quietinho no canto, ele não treme, ele só tem tremor de intenção. Geralmente, os pacientes com lesão cerebelar fazem hipotonia, tá? E pode ter uma dificuldade na fala, em coordenar a musculatura da fala, pode ter disartria, ele vai falar e não consegue falar direito, tá? Aqui o que eu tinha dito para vocês, os sintomas são sempre ipsilaterais à lesão, tá? E síndrome de Dunning-Walker é uma síndrome que, assim, ó, tem várias possibilidades do paciente, vários prognósticos para pacientes com síndrome de Dunning-Walker, mas é uma síndrome que o paciente nasceu com o cerebelo muito reduzido, às vezes até sem cerebelo, tá? Mas tem os prognósticos mais variados, tá bom? Mas acaba gerando dificuldade no movimento, tá bom? Bom, aqui está a nossa bibliografia. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham aprendido sobre cerebelo. Quem quiser também pode dar uma aula, dar uma olhada na aula de fisiologia do cerebelo, que é uma aula bem parecida até com essa, né? Eu coloquei algumas coisas da aula de fisiologia do cerebelo, mas lá tem algumas coisinhas a mais. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço.